A América do Sul conta com a quantidade de florestas que, se utilizadas moderadamente e coerentemente, garantiriam o desenvolvimento sustentável das futuras gerações. O avanço do gado sobre as florestas. O desmatamento provocado pelas grandes fazendas de criação de gado é uma das principais causas de perda de espécies de animais e vegetais únicas nas florestas tropicais da América do Sul, que perderam até 2010 cerca de 36 hectares de selva, e também na América Central, que perderam 2,4 milhões de hectares, assim como a emissão de carbono na atmosfera. Para especialistas, é necessário controlar com urgência o pasto extensível na América Latina, a fim de evitar o enorme impacto causado por essas transformações das florestas tropicais. Os especialistas também alertam sobre o perigo existente para algumas espécies de árvores. O desmatamento também ameaça seriamente a Mata Atlântica, no leste do Brasil, assim como as últimas florestas da região andina. Agricultura sustentável. Está sendo recomendado aos países atingidos que promovam práticas agrícolas sustentáveis, apesar de admitirem que a América Latina precisa aumentar sua produção agrícola para impulsionar o crescimento econômico e a segurança alimentar. Propõe-se o desenvolvimento de explorações agrícolas que melhorariam os pastos, assim como o cultivo de plantas e as plantações de árvores. Com essa alternativa, oferece maiores benefícios e oportunidades para a conservação da biodiversidade. Aspectos socioeconômicos. O continente americano é dividido por seus aspectos naturais em 3 Américas, do Norte, Central e do Sul, e por seus aspectos históricos, América Anglo-Saxônica e América Latina. Colônias de povoamento e de exploração. A América Anglo-Saxônica foi colonizada pelos britânicos e franceses. O objetivo principal era povoar a terra e fazer dela uma nova pátria. A América Latina, colonizada por espanhóis e portugueses, século XVI, cujo objetivo era explorar as riquezas que as novas terras descobertas podiam oferecer. Consequências. À medida que os países sul-americanos conquistavam a independência, política de suas metrópoles tornavam-se economicamente dependentes de outras nações. Em geral, esses países apresentavam características que remontam ao seu passado colonial: má distribuição de terras, concentração de renda, industrialização recente, grande discriminação social, dependência econômica e tecnologia, alto índice de analfabetismo, falta de estrutura e investimento em educação, dentre outros, como no caso da América do Sul. São países economicamente dependentes de capitais estrangeiros, com população de baixa renda e elevados índices de pobreza. Economia. Predomina na economia dos países sul-americanos a exportação de produtos minerais e agropecuários. Turismo na América do Sul. A América do Sul apresenta grande variedade de paisagens de opções, o que lhe proporciona grande potencial turístico. Superando o atraso. A América do Sul concentra ainda uma das maiores desigualdades sociais do mundo. As dificuldades econômicas enfrentadas pela América do Sul dificilmente se resolverão em pouco tempo, por se tratarem de problemas estruturais e de longa data. Mercosul, um bloco regional. A atual fase do capitalismo e a globalização da economia e a formação de blocos regionais, com o objetivo de obterem melhores resultados financeiros, destaque na economia mundial, muitos países optaram por se unir com a ideia de fortalecer suas economias, formando blocos econômicos. De acordo com o BIRD, o Brasil continua sendo campeão nas desigualdades na América Latina. Ele avançou muito nos últimos anos, mas não foi o suficiente para se livrar da fama de país injusto do continente latino-americano. As desigualdades identificadas no Brasil não são apenas em relação à concentração de renda. Além das desigualdades sociais, o estudo aponta injustiças sociais contra índios e negros em todo o universo da pesquisa. O BIRD recomenda reformas políticas, econômicas e sociais profundas para resolver a questão, não só no Brasil como nos demais países investigados. Nos últimos anos, a desigualdade social e econômica na América Latina e no Caribe piorou muito em relação às outras regiões do mundo.
o Uruguai foi mostrado como o país latino-americano com os menores índices de desigualdade. Mesmo assim, as diferenças são maiores que nos países industrializados do leste europeu. Apesar do número de pobres ter diminuído na América Latina, em 2004 as desigualdades sociais aumentaram. Cerca de 10% da população fica com mais de 40% do PIB riquezas geradas no país, pelos 3 setores da economia: agricultura, indústria e serviços. O Brasil está em primeiro lugar na lista onde há o maior nível de desigualdade social. Entre os países da América Central e Latina, a Costa Rica está entre os que apresentam elevado IDH. A população da América do Sul é composta por diferentes tipos de povos, como por exemplo os indígenas e os europeus. Com o tempo, nativos como os incas e estrangeiros se uniram e formaram grandes características físicas e culturais bem definidas. Se distinguem 3 grandes grupos: os países com predomínio de população mestiça, os de população de origem europeia e os que se caracterizam por grande diversidade de culturas. As populações latino-americanas crescem rapidamente se comparadas ao crescimento das nações desenvolvidas. A taxa de natalidade na América Latina é considerada alta, embora tenha diminuído nos últimos anos. O que mais predomina é a população urbana. Como consequência do êxodo desordenado, as cidades hoje precisam de urbanização. Muita gente mora em favelas das periferias, em péssimas condições, sem infraestrutura básica, como tratamento de água e esgoto. Os governos dos países procuram promover novas políticas de inclusão baseadas no respeito à diversidade. Depois de séculos de esquecimento e marginalização, a população da América adquiriu mais valor e fez suas diferenças um signo de identidade e orgulho. Em 2003, os representantes de povos indígenas organizaram uma manifestação reivindicando alguns direitos diante de alguns fatos. A intenção dos Estados Unidos é expandir sua área até a Amazônia brasileira e, com o crescente aumento da exploração, os índios podem ser extintos. É necessário que o governo trabalhe contra qualquer discriminação. É fundamental que o governo puna todos aqueles que cometeram qualquer tipo de discriminação indígena. É prioridade que o governo brasileiro conceda o direito de posses de terras para aqueles que ainda não possuem. É necessário eleger um representante indígenas no governo. O governo precisa nomear em seus cargos políticos pessoas competentes para trabalhar com os índios. A recuperação de todos os danos feitos aos índios, A reafirmação do Estatuto dos Povos Indígenas. Exigimos que todos os responsáveis pelos crimes contra índios sejam punidos. Que toda a população mundial reconheça os povos indígenas de seu país.